programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado da construção civil na nossa região. Nossos convidados, Diogo Barroso, meu filho, que é diretor da construtora ENG Plus Engelife, e Alexandre Suaide, diretor da Engelife Construtora. Muito obrigado pela presença. Diogo, você já esteve aqui no lançamento do residencial Piazza Torino da Engelife. Queria saber o estágio atual da obra e como estão as vendas das unidades. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui novamente, gostaria de agradecer pelo convite. O Piazza Torino se encontra com aproximadamente 3% de obras executadas, né? Então se encontra bem no início ainda. Estamos quase concluindo aí a etapa de fundações profundas, né? O empreendimento teve uma repercussão muito boa, né? Até acima aí do esperado, se encontra um pouco mais de 30% vendido no momento. Muito bom. O Alexandre, eu estava comentando anteriormente, antes de começar o programa, né, que o Piazza Torino é um diferencial na nossa cidade. É um novo conceito smart, depois você vai explicar, de prédio, um prédio inteligente, é um prédio bem acessível, fica próximo a supermercado, farmácia, padaria, açougue, colégios, escolas e tal, e um valor bem razoável. As pessoas reclamavam muito que tinham que mudar de Santos para as cidades vizinhas, em função dos altos preços aí dos imóveis na orla da praia, ou próximo à praia, tipo 13 mil ou mais o metro quadrado, e essa é uma oportunidade para adquirir um imóvel de qualidade, próximo a tudo, com valor de 8 mil, um pouquinho mais de 8 mil reais o metro quadrado. Então eu queria que você explicasse um pouquinho esse tipo de empreendimento, né? Onde fica o Piazza Torino, as opções de apartamentos e os diferenciais do empreendimento. Perfeito. Prazer estar aqui novamente, agradeço o convite. O residencial Piazza Torino fica situado na rua Conselheiro João Alfredo 363, próximo ao Canal 4, aproximadamente 30 metros aí da Afonso Pena. O empreendimento nós temos 3 tipologias, né? A planta de 1 dormitório com 38 metros, uma planta de 2 dormitórios com 57 metros e uma suíte, e uma planta de 2 dormitórios de 67 metros, também com uma suíte. É bom pontuar que todas as unidades, seja a de 1 ou a de 2, com varanda. O empreendimento ele tem o diferencial de ser 100% revestido, então 100% pastilhado. Nós vamos entregar todas as unidades com piso e uma ampla área de lazer, né? Então nós temos 13 itens de lazer, 3 piscinas, salão de festas, cowork, pet place, playground, uma pista de Cooper, que é um grande diferencial. Outro diferencial também que nós vamos entregar 100% mobiliado. E como você mesmo falou, a questão da localização é extremamente privilegiada. Nós temos todas as necessidades básicas do cliente supridas ali, como supermercado, farmácia, açougue, padaria, enfim, tudo ali na proximidade de 50 metros do empreendimento. Inclusive transporte, né? Porque está do lado, menos de meia quadra praticamente da Afonso Pena, né? Exatamente. Muita facilidade de ônibus e transporte, né? Facilita muito a logística diária do morador. Muito bom. O Diogo, a Engelife, apesar de ser nova, né, acho que está há 3 anos no mercado, ela procurou focar a sua forma de atuação num novo conceito de produto, que nem eu comentei anteriormente, o Smart, né? Eu queria saber como foi desenvolvido esse conceito, né? O que é o conceito Smart e quais os principais públicos que se pretende atingir. A ideia do conceito Smart foi atuar numa lacuna, né, que a gente vinha percebendo aí na população, né, que a população carece aí de empreendimentos aí de um padrão intermediário, vamos dizer assim, né?
por conta do aumento, né, que se obteve na pandemia, né, o custo ficou muito alto e, por consequência, o preço dos imóveis aumentaram muito também. Então, para morar em Santos, acabou ficando muito caro, né? Então, a ideia foi atuar nessa região um pouco mais ali por perto da Afonso Pena, né, até um pouquinho mais para dentro, visando atender esse público que não estava conseguindo comprar, né, adquirir um apartamento em Santos. Então, a ideia, né, é atuar em áreas onde você tem praticidade de transporte público, né, como bem comentado antes, coisas do dia a dia, né, as facilidades como mercado, farmácia, padarias, né, academias. Então, juntar tudo isso com uma planta, com plantas, né, compactas, mas que sejam muito bem distribuídas e que tenham um valor acessível, né, e que caibam no bolso do comprador ou investidor em potencial. Eu falei aqui que a Engie Life é uma empresa nova, né? Ela faz parte do grupo Engie Plus, mas a Engie Life já tem 2 prédios prontos entregues. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se o Ale quiser comentar também, queria que você explicasse um pouquinho dos 2 prédios entregues, e, inclusive eu acho que a gente tem imagens do prédio aqui, ficaram lindíssimos e é outro tipo de padrão, outra localização, mas já atesta que a Engie Plus já entregou 2 empreendimentos, né? A Engie Life, melhor dizendo, né? Sim. Os 2 empreendimentos estão entregues, né? Ambos foram sucesso de vendas aí. Eles estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o antigo Casa Verde e Amarela, né? Então é um padrão diferente, né, do Piazza Torino. A gente conseguiu encaixar ali com felicidade aí todas as unidades entregues com revestimento, fachada, né, a parte frontal ali revestida. Conseguimos trabalhar bem aí também a iluminação. Ambas localizações também são boas, né, similares, né, com a ideia que a gente teve no Piazza Torino, né, próximo das facilidades, e os 2 empreendimentos tiveram uma aceitação muito boa, né. Queria que o Ale comentasse um pouquinho, né, sobre os empreendimentos, as vendas, sucesso de vendas também, né? Perfeito. Como o Diogo pontuou, a gente tem essas 2 empreendimentos já entregues, um em São Vicente, na Rua Galeão Coutinho 165, são 12 unidades, nós temos já mais de 80% do prédio vendido, e nós temos um no Jardim Casqueiro, na Rua Uruguai, esse 100% vendido. Ambos a gente finalizou as obras recentemente e já conseguimos aí um sucesso em ambos. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o mercado da construção civil na região. Nossos convidados, Diogo Barroso, meu filho, que é diretor da construtora Engie Plus e Engie Life, e Alexandre Suaide, diretor da Engie Life Construtora. Alexandre, depois o Diogo pode complementar, queria que você explicasse um pouquinho a forma de aquisição das unidades do Piazza Torino. É uma opção interessante, esse crédito associativo da Caixa Econômica Federal. Queria que você explicasse para o telespectador como funciona e as vantagens desse crédito associativo, né? E é isso. Perfeito. O crédito associativo é uma modalidade que dá muitos benefícios, né, para o cliente comprador. Entre elas, o cliente tem até 420 meses para pagar, então ele tem 35 anos que ele pode financiar o imóvel, até 35 anos. Pode financiar até 90% do empreendimento, ou seja, dando apenas 10% de entrada. Dentro desses 10% ele pode utilizar o FGTS, então isso é uma grande vantagem. Além de poder compor renda, então ele pode compor renda com esposa, mãe, pai, amigo, enfim, independente, ele pode estar compondo renda. E além do saldo no qual ele financia, ele fica congelado, então não há correção de INCC nesse saldo congelado junto à Caixa Econômica Federal. Então, fazer só um parênteses aqui, hoje praticamente o INCC está em torno de 7% a 8% ao ano. Então, se a obra demora 3 anos, você tem aí quase 25% de juros sobre juros de desconto, né, sem ser repassado, no mínimo, o aumento da construção civil. Então, é uma grande vantagem, né? Exato. Explica um pouquinho as parcelas no começo, queria que você... Então, como eu havia pontuado, vamos dar um exemplo. O cliente financia 300 mil. Dentro desses 300 mil, ele não tem a correção do INCC, pois fica congelado junto à Caixa. O que ele paga durante esse período? Uma taxa de evolução de obra.
A taxa de evolução de obra ela está atrelada às medições que a Caixa Econômica Federal faz junto à construtora, ou seja, ela vai mensalmente, faz a medição do que foi executado, em cima dessa medição ela libera os recursos e aí é onde é formada a taxa de evolução de obra, ou seja, é infinitamente inferior do que uma correção de INCC. Diogo, você acha que compensa, por exemplo, uma pessoa pagar hoje à vista esse imóvel, você tendo essa opção de você aplicar o seu dinheiro e ficar praticamente congelado, você pagando só a taxa de evolução de obra durante o período? Para que o comprador vai pagar à vista, desembolsar o apartamento, se ele tem a possibilidade de ter o rendimento desse dinheiro ao longo dos 3 anos? Com certeza, levando em consideração dessas colocações do Alexandre, né? Como você também bem pontuou, a taxa do INCC se encontra muito baixa, né? Bem inferior se você comparar, por exemplo, a Selic, né? Num rendimento básico, acaba compensando muito mais financeiramente você ter o seu dinheiro aplicado, né? Se você dispor do capital, e poder trabalhar nessa modalidade da Caixa aí, né? Com as parcelas congeladas, né? E pagando aí apenas essa taxa aí irrisória de evolução de obra, que acaba dando aí até 70%, né, do valor da parcela final. É importante também colocar aqui que trabalhamos muito firme aí para conseguir essa parceria com a Caixa, né, com a Caixa Econômica Federal. O nome Caixa é muito forte, né, e ela gera, né, uma segurança imensa, né, para o comprador da unidade, né. A Caixa ela faz toda a avaliação do empreendimento, né, técnica, financeira, né, viável. Então, o empreendimento ele tem que ser, é importante explicar, o empreendimento tem que ser aprovado pela Caixa, né, validado pela Caixa, aí sim a Caixa contrata o empreendimento e aí você tem aí o comprador toda a segurança que essa obra, né, chegará até o final, né. Caso, não é o nosso caso, mas caso alguma construtora tenha alguma dificuldade financeira ou passe por alguma outra mudança aí até o final da obra, a Caixa assume o empreendimento e ela garante que esse empreendimento vai ser concluído. Então, para o comprador é um excelente negócio também se olhar por esse lado. Eu queria que o Ale também completasse, né, a segurança da Caixa, o nível de exigência, a documentação que a Caixa exige dos sócios, do próprio empreendimento, da evolução da obra, se tem infraestrutura. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa segurança, né? Complementasse o que o Diogo falou, né? E explicasse um pouquinho, por exemplo, você fez uma simulação no meu escritório outro dia, né? Uma unidade dava, eu acho que R$100 por mês no começo, 100, 120, 150, quer dizer, a pessoa consegue... Então, são 2 perguntas. A primeira é da segurança da Caixa, para você complementar, e que a pessoa consegue pagar uma prestação de evolução de obra, que às vezes é 100, 150, 200, vai subindo de acordo com a evolução da obra, e consegue também pagar um aluguel fora do empreendimento. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem, né? Exato. Primeiro, pontuando sobre a segurança da Caixa, como bem colocado pelo Diogo, hoje a Caixa detém praticamente 70% do crédito do mercado imobiliário, né? Então isso já mostra a força da Caixa Econômica Federal, né? Sem contar os benefícios da taxa de juros da Caixa como um todo ser a menor do mercado. Então isso de certa forma traz uma segurança, além de, como você pontuou, ela faz toda uma pesquisa de todas as consultas dos sócios, da saúde financeira da empresa, no caso, além de análise de projeto. Então, é uma pesquisa muito minuciosa que ela faz para poder validar e aprovar. Só um detalhe, se não me falha a memória, eu acho que eu assinei um contrato, eu sou investidor, né, no conjunto, estou aqui falando, mas eu investi como pessoa física, né, se não me falha a memória, acho que era 8% de juros só. 8%. 8% pré, dá um pouquinho mais de 8%, quer dizer, muito barato. Quer dizer, 8% de juros ao mês, hoje a Selic está 13,75%, quer dizer, olha a diferença da taxa da Caixa com o que está o mercado aí pagando, a Selic, por exemplo, né? Exato. E dando complemento à pergunta que você fez sobre a taxa de evolução de obra, de fato, no início ela é bem baixa, né? Porque, como eu havia pontuado, ela é sobre as medições, então conforme vai evoluindo a obra, a taxa de evolução de obra vai ficando com valor mais expressivo, mas ela começa normalmente com 150, 200 e ela chega, como pontuado pelo Diogo, até 70% da tua parcela de amortização, na fase de amortização. Vou dar um exemplo. Se a tua fase de amortização, a parcela ficou R$1.000, você chega até R$700 de taxa de evolução de obra, isso próximo à entrega do empreendimento.
É bom que o comprador tem tempo de se programar, né? Tem um ano, aí 1 ano e meio, 2, porque mais no último ano é que fica um pouco mais caro, Exato, né? Na metade da obra para frente. Então tem tempo de se programar, de juntar mais um dinheiro, Sim. né? Ou criar outra forma de receita da família. Se ele Interessante. tiver se ele tiver capital e deixar esse capital aplicado, hoje buscando 0,8% a 1% ao banco, no banco, né, de aplicação, ele consegue com a aplicação pagar a taxa de evolução de obra e manter o seu capital preservado. Muito bom, excelente oportunidade aí para quem está nos assistindo. Nós vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o mercado da construção civil na região. Nossos convidados, Diogo Barroso, meu filho querido, diretor da construtora Engeplus Engelife, e Alexandre Suaide, diretor da Engelife Construtora. Diogo, além da obra da Engelife, a Engeplus está atualmente com 2 empreendimentos, né, em andamento, Residencial Mykonos e o Residencial Ilha de Malta. Qual a atual fase das 2 obras? Eu queria saber também o percentual de vendas, né, sucesso de vendas, né? Bom, vou falar primeiro do que... Agora só para falar agora da Engeplus, né? Sim. Bom, comentando primeiro do que está mais próximo do término, né? O Residencial Mykonos, sucesso absoluto de vendas, pouco mais de 90% vendido, né? De unidades vendidas aí no momento. Nos encontramos com 80% de obra executada, né? Fase final aí de fachada. O prédio está muito adiantado por dentro, né? A parte de instalação dos elevadores aí já iniciou. Parte de colocação de pisos aí também, mais a metade do prédio aí executado. Estamos até otimistas aí de, quem sabe, liberar, né, a entrega das unidades aí até um pouco antes do prazo previsto. Residencial Ilha de Malta, outro sucesso, né, nos encontramos aí com 10% de obra executada no momento, né, terminando a fundação rasa. Acredito que mais uns 2 meses aí, talvez 70 dias, iremos executar a estrutura do primeiro pavimento, né, pavimento térreo. Então, a projeção é que até o final do ano aí tenhamos 6, 7 andares aí já concretados, né, de estrutura. Então, o cliente vai, ou possível comprador, passando na frente ali, já vai ver a estrutura subindo, né? E o Ilha de Malta, nos encontramos com aproximadamente 70% de vendas no momento, outro sucesso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tipologia dos apartamentos do Mykonos, né, e a área de lazer. O Mykonos fica na Ricardo Pinto, 63, a meia quadra da praia, 1,5 quadra da praia, também próximo a tudo, supermercado e tudo. Então, eu queria que você falasse dos apartamentos, apesar de, acho que só ter 12 apartamentos à venda, eu queria que você explicasse um pouquinho os apartamentos, rapidamente, a tipologia, né? Sim. O Residencial Mykonos, nós contamos com 3 tipos de planta, né? Uma com 2 suítes, 100 metros quadrados, 2 vagas da garagem, né? Varanda gourmet com churrasqueira entregue já, churrasqueira a gás. Temos uma planta que, inclusive, é a unidade decorada, né? Que inauguramos recentemente, de 125 metros, 3 dormitórios, sendo uma suíte com banheiro social, possibilidade de um dormitório ser utilizado como home office também, né? Tivemos um público, né, vindo de São Paulo, migrando de São Paulo, interior, para trabalhar nessa modalidade. E a planta maior, que é de 133 metros, também com 3 dormitórios, uma suíte, um banheiro social e uma ampla varanda também, com a possibilidade de ser integrada com a sala. Uma área de lazer enorme, piscina, salão de festa, salão de jogos, grill, carregador, área para carregar carro elétrico com carregador de carro elétrico. Legal falar também que o empreendimento tem 32 pavimentos, né? E a maior parte do lazer está na cobertura, inclusive a piscina tem vista para o mar também, salão grill com vista para o mar, então vai ser uma vantagem para o cliente, né? Que às vezes não consegue comprar uma unidade alta, consegue desfrutar do lazer na cobertura. E o Ilha de Malta, contamos com 2 tipos de planta, uma com 83 metros, 2 suítes e outra com 3 dormitórios, sendo uma suíte com 116 metros. Também com varanda gourmet, churrasqueira. A meia quadra da praia, fica no canal 5, né? Sim. A meia quadra da praia. Próximo à padaria, shopping, farmácia, supermercado. Também teve uma aceitação muito boa. Isso aí. Ale, na questão de atendimento do plantão de vendas, né? Tem um plantão muito bem montado lá, né? na rua Conselheiro João Alfredo, né? Queria saber como tem sido a abordagem da equipe na orientação dos interessados com relação ao crédito associativo, né? Se há algum tipo de respaldo de um correspondente
da Caixa, né? E também queria que você explicasse um pouquinho do sinal, para quem não tem aquele dinheiro todo que a gente comentou no bloco passado para pagar, como é que é a entrada, quantos por cento pode ser a entrada? Explica para o nosso telespectador. Com relação ao correspondente bancário, nós temos uma equipe dentro do plantão para dar todo esse respaldo de simulação, enfim. Então, lá o cliente que já tem a documentação escaneada, ele consegue fazer a aprovação dele direto já no stand. Referente à entrada, como você pontuou, além dele poder ter o financiamento junto à Caixa, os 10% ou 20% de entrada, ele também tem a possibilidade de fazer o parcelamento direto conosco, então ele tem aí um prazo de até 36 meses para poder estar parcelando direto conosco, fazendo um fluxo. Lógico, nós temos algumas possibilidades lá que nós montamos de fluxo, mas o cliente pode adequar dentro das suas possibilidades. Olha só que importante, pessoal. Quem quiser dar o sinal parcelado em até 36. Até 36 Prazo meses. de obra, né? Prazo de obra. Prazo de obra é possível também, talvez agora 33 meses é possível também. Então, é muito fácil adquirir, acho que vale a pena a visita. Depois o Alê, no último bloco aqui, na última pergunta, ele vai frisar bem onde é o plantão. A gente vai mostrar imagens também aqui da localização para facilitar a visita lá no nosso plantão, né? Diogo, em breve a ENG Plus vai lançar um novo empreendimento, né? Então, isso é novidade no mercado, empreendimento ali na cara do gol, a meia quadra da praia praticamente, e com os apartamentos mais altos com vista para o mar, com ampla área de lazer. Eu queria que você comentasse um pouquinho o nome do empreendimento e que tipo de apartamento a gente vai fazer. Bom, vou dar um spoiler grande então, pelo visto, né? O empreendimento vai se chamar Residencial Bali, né? Lá fomos muito felizes aí na localização e também no projeto, né? Onde aproximadamente 50%, quase metade das unidades aí terão vista para o mar, né? Conseguimos encaixar lá, serão 3 apartamentos por andar, né? Um tipo de planta diferente para cada uma e todos os terraços, né? Terão a possibilidade nos andares aí do meio para cima a terem vista para o mar, né? Então teremos plantas aí de 3 suítes, né? Que é um produto que tem um certo tempo já que a ENG Plus não lança no mercado, né? De 158 metros quadrados, com ampla varanda, né? Área gourmet. Elevador privativo, né? Elevador privativo, exato. São 3 elevadores, né, para atender o andar e são 3 apartamentos por andar, então o tráfego, né, vertical vai estar bem confortável também. Uma outra planta com 100 metros quadrados, nas 2 suítes, uma planta bem parecida com a do Residencial Mykonos, que não tem mais disponível, né? Essa planta do Residencial Mykonos foi totalmente vendida, então quem não conseguiu adquirir no Residencial Mykonos poderá adquirir conosco no Residencial Bali. E uma outra planta também, que ela também tem 100 metros quadrados, mas ela tem uma disposição um pouco diferente ali, com uma cozinha ali com conceito aberto, né? Uma área de serviço um pouco mais atrás, mas todos os apartamentos terão a chamada varanda gourmet, né? Que a cozinha dá acesso diretamente para o terraço. E aí o padrão ENG Plus, né? Lazer na cobertura, o prédio terá 29 pavimentos. Então, 2 vagas na garagem, né? 2 vagas na garagem e possibilidade de 3 vagas para os apartamentos maiores também, né? Alguns apartamentos vão ter armários, mas detalhes, acho que já foi até demais, né? O pessoal que nos procurar no nosso stand de venda aí vão poder conferir as novidades. É só para informar que o projeto está em aprovação. Eu acredito aí que até o meio do ano aí, mais um mês aí no máximo, já vai estar aprovado, né? Vamos para a última pergunta para o Alê. Eu queria que você reforçasse onde fica o plantão do Piazza Torino e o horário de atendimento e que outros canais de informação os interessados podem ter para pesquisar sobre o Piazza Torino. Perfeito. Plantão de vendas fica na rua Conselheiro João Alfredo 363, meia quadra da Afonso Pena. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9 às 18, domingo, das 9 às 14. Os clientes que quiserem ter mais informações podem acessar nosso site www.engelifeconstrutora.com.br. Lá ele tem todo acesso às informações do empreendimento e já tem um link que joga direto para o WhatsApp e aí ele tem acesso direto aos nossos corretores de vendas que estão prontamente para atendê-los. Então Google, né? ENG Life, o Piazza Exato. Torino, o Facebook, Instagram, também consegue achar a ENG Life, também consegue encontrar informação. Bom, chegamos ao final do programa, quero muito agradecer ao Diogo, ao Alê pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.